instinto, é isso que rege a vida dos animais. Mas quando se fala em equinos, há sempre que se considerar que às vezes parece raciocínio. São muitas as experiências de quem viu o cavalo voltar para casa sozinho, mesmo estando longe. Ou seja, ele decora o caminho de casa. O MMTV resolveu bancar o desafio de percorrer uma boa distância e ver se o cavalo identifica o caminho de volta. Acompanhamos uma cavalgada passo a passo testando o cavalo, na ida e na volta. Veja na reportagem de Felipe Malaco. Quem nunca ouviu uma história de cavaleiro que ficou perdido no caminho e o cavalo conduziu para casa? Eu trabalhei no Aras, que eu nasci e cresci lá, né, no Aras Gravatar, e nós da fazenda para a cidade dava o quê? Uns 7, 8 quilômetros. E como naquela época não tinha muito carro na estrada, não tinha muita coisa, então o que acontecia? Aí meu pai disse, chega lá na estrada, você vai para o colégio, tira a rédea do cavalo, mas na sela que ele volta para casa, 8, 7 quilômetros. Agora o cavalo só, ele chegava em casa, ele estava em casa. Lá em Pernambuco, no nosso caso, são 2 fazendas e são em cidades vizinhas. Então, uma vez o pessoal lá no Aras fez uma cavalgada do Aras para a fazenda. Qual que é a distância? Fica mais ou menos uma distância de 25 quilômetros. E na volta, assim, estava todo mundo cansado já, deram uma soltada nos animais, os animais que foram guiando praticamente o caminho para casa. A única história que eu sei foi um cavalo que a gente tinha, vendeu para Caçapava, que é uns 12, 15 quilômetros até, mas tem Dutra, tem tudo. E o cavalo voltou. Voltou sozinho? Voltou sozinho. Apareceu na fazenda depois de uns 5 dias de volta. Isso ainda não é totalmente explicado pela ciência. Pesquisadores levantam hipóteses sobre a capacidade destes animais em percorrer grandes distâncias e voltar ao lugar de origem. A anatomia do cavalo permite que ele tenha um senso de percepção dos cheiros e dos movimentos muito aguçado. Ele tem vantagem sobre o ser humano, primeiro pela localização dos seus olhos, que são laterais. Então ele consegue enxergar pelos lados, ele consegue enxergar à frente e consegue enxergar atrás. De modo que muito antes que haja necessidade de existir um barulho, um som, um ruído, ele já lá atrás ele está vendo alguma coisa se movimentar. A própria localização do som do cavalo, pelo pavilhão auricular, pela sua facilidade de virar aquela concha da orelha, captando o som, ele vai captar a frente, ele vai captar lateral, vai captar traseiro som, e com uma noção de profundidade desse som, de distância desse som, maior do que o homem. E por último, que eu também tenho certeza disso, é que o faro deles é muito superior ao do homem. Independentemente dos motivos que levariam os cavalos a terem um senso de orientação muito melhor que o dos seres humanos, nós resolvemos testar esta capacidade. Por isso, nós estamos aqui hoje no Aras Portal do Marchador, região metropolitana de Belo Horizonte, com os 2 Thiagos, que vão nos ajudar nesta simulação. Thiago, qual que é o plano para a gente poder testar a capacidade no senso de orientação dos animais aqui no Aras Portal do Marchador hoje? Nós vamos simular aqui como se fosse uma cavalgada, né? Nós vamos sair a cavalo aí para um caminho distante, né? Vamos fazer aí uma trilha de aproximadamente 30 quilômetros. E ao final dessa trilha nós vamos virar os cavalos para trás, né? Como se estivesse voltando. E vamos deixar o cavalo escolher o caminho para ver se realmente ele vai conseguir voltar, né, para o local aqui onde eles estão acostumados. As éguas saíram do Aras e percorreram 30 quilômetros lado a lado. No caminho havia 21 pontos de cruzamentos, desvios e bifurcações, em que elas foram conduzidas pelos nossos cavaleiros. Antes da chegada em Contagem, cidade próxima a Belo Horizonte, água para refrescar. Mais alguns quilômetros e chegamos nesta praça. O que nós podemos observar aí foi um comportamento normal, né, quando os animais passam por uma trilha, né, estradas onde eles nunca passaram, né? Então, né, refugando, né, prestando atenção em tudo, bastante atentas às éguas, né? Estamos a 30 quilômetros do Aras. Você acredita que elas vão voltar sem dificuldades ou pode ter algum imprevisto aí? Uma surpresa? Eu acho que algum ou outro imprevisto a gente vai ter, mas o mais provável é que eles voltem para casa
sem sombra de dúvida, sem erro, vai direto para casa. No caminho de volta, os cavaleiros tinham que soltar as rédeas e não podiam usar as pernas ou o corpo para guiar os animais. Todos achamos que as éguas iam voltar pelo mesmo caminho que vieram, e assim foi durante boa parte do percurso. Esse é o primeiro ponto de volta e as éguas têm duas opções, ou irem reto ou virarem à esquerda. A gente pode observar que as éguas escolheram o primeiro ponto, o caminho certo. Vamos observar porque a gente ainda tem 20 outros pontos em que elas terão que tomar uma decisão. Bom, nós estamos chegando ao 8º quilômetro da cavalgada. Esse é o 5º ponto onde as éguas vão ter que escolher um caminho. A esquerda delas é o caminho correto, a direita é o caminho errado. Vamos ver. Os cavaleiros com as mãos sem ter nenhum tipo de contato com as rédeas e as éguas escolheram o caminho, viraram à esquerda. Ou seja, continuam no caminho certo. Nos 10 primeiros pontos de desvios e bifurcações, as éguas escolheram a opção correta. Metade do caminho tinha sido percorrida. Estamos no 15º quilômetro da cavalgada, chegando quase aqui à metade do caminho. E as duas éguas têm duas opções, ou seguir à direita ou seguir à esquerda. A opção certa é seguir à direita. Os cavaleiros já tiraram as mãos das rédeas para ver qual vai ser a opção de escolha das éguas. As éguas não corrigiram o curso sozinhas, os cavaleiros tiveram que indicar. Só que no desvio seguinte, as éguas de novo ficaram relutantes em seguir o mesmo caminho pelo qual tinham vindo. Foi aí que os cavaleiros decidiram arriscar e seguir o instinto dos animais. O que você acha? Esse é um outro caminho que também chega no Aras. E igual eu tinha te falado, eu acho que o animal ele procura sempre o melhor caminho para chegar em casa. Nem sempre o caminho que a gente passa com ele é o que ele vai voltar. Não importa onde passar, ele sempre procura a melhor maneira de chegar em casa. Não há hesitação. As éguas vão na marcha em direção ao asfalto novamente. Nas demais bifurcações e desvios, desempenho correto, sempre com a égua castanha liderando as escolhas. Finalmente, o grupo está de volta ao Aras Portal do Marchador. Os dois cavaleiros ficaram surpresos com o resultado final. Foi muito interessante, né? As éguas não fizeram o que a gente esperava, mas elas fizeram o que era melhor para elas. E o resultado final foi o mesmo, né? Nós estamos de volta aqui. Todas as bifurcações, todas as interseções que nós enfrentamos, as éguas escolheram corretamente, né? no caminho que elas se propuseram a fazer.